Olá, boa tarde. Hoje, no dia 17 de março de 1855, então o presidente da província, Inácio Barbosa, transferia a capital de São Cristóvão para Aracaju. E esse é o assunto que nós vamos falar no Terra Serigi de hoje. Nós estamos ao vivo no Palácio Museu Olímpio Campos, que fica aqui na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju. E este é um dos principais salões do palácio. É o salão de recepção onde o governador recebia as autoridades, transferia o cargo e também entregava comendas. Quem vai contar essa história pra gente é a historiadora Isaura Oliveira. Ela trabalha aqui no Palácio Museu e conhece muito bem isso. Isaura, boa tarde. Esse aqui era a porta de entrada do palácio. Aqui é o principal salão do palácio, né? O salão de recepção, onde os governadores faziam as recepções pessoais e onde eles também faziam as recepções oficiais. O palácio sempre foi desse jeito ou ele foi passando por mudança no passar dos anos? Não, ele passou por uma série de mudanças, né? E a estrutura que ele tem hoje é a estrutura que foi montada em 1820, quando a missão italiana veio para Sergipe. Bom, as autoridades chegavam aqui na sala de recepção e um dos principais lugares que o governador recebia essas autoridades era o Salão Nobre. Esse salão aqui que nós vamos chegar, um salão ricamente decorado. Era aqui que o governador fazia o quê? O Salão Nobre sempre foi visto como o salão onde o governador conversava as suas conversas políticas, né, com os visitantes do Estado. E a partir do momento que foi criada a comenda, né, a PLP, que é a comenda do governo do Estado, o Salão Nobre passou a ser utilizado para entregar essas medalhas àquelas pessoas que o governador escolhe. A gente está vendo que uma das características desse salão é a riqueza. Olha, o teto com uma pintura muito bonita. Quem foi que fez isso? Bom, a pintura do salão é a pintura do século de 1920, quando a missão italiana veio para Sergipe e transformou o palácio nessa estrutura. O teto do Salão Nobre já passou por uma série de recuperações também, né, e interferência de alguns artistas sergipanos na estrutura da pintura que foi feita pelos italianos em 1920. A estrutura, essas cadeiras, sempre foi desse jeito ou foi passando por mudanças também a depender do governador que estava aqui? Não, o mobiliário é o mobiliário original, né, do palácio, mas a tonalidade dependia muito do governador, né? Alguns governadores usavam tom amarelo, outros usavam tom escuro, e o verde foi uma tonalidade encontrada pelos restauradores que fizeram o trabalho de restauro do palácio. Quais são os principais fatos históricos que aconteceram neste palácio aqui, Isaura? Olha, o palácio sempre foi um marco, né, para a história política de Sergipe. Então, o palácio tem como um dos maiores marcos a luta, né, a trajetória entre Fausto Cardoso e Olímpio Campos, onde Fausto Cardoso morre aí na frente do palácio, né, na praça. Outro momento importantíssimo do palácio é o movimento tenentista, quando, né, os tenentes revoltados e liderados por Mainá invadem o palácio, depõem e tiram daqui do palácio Graco Cardoso, que era o governador da época. Outro momento marcante na história política de Sergipe é o golpe de 64, quando Seixas Dórias é preso aqui dentro do palácio. Então o Palácio Olímpio Campos tem uma relação muito forte com a história de Sergipe. Muitos governadores já chegaram a atuar aqui nesse palácio mesmo, inclusive usando como residência? Exatamente. O palácio, quando ele foi projetado no século XIX, né, ele foi projetado para a parte térrea ser a parte de trabalho dos governadores e o pavimento superior ser a residência deles. E isso nunca foi transformado. A parte superior sempre foi residência. Eu acho que aguça muito a curiosidade das pessoas saber se houve grandes festas aqui nesse palácio, se o governador também recebia para eventos como festas, bailes. A gente viu que tem um piano ali. Exibia. Aqui já houve inclusive casamentos, né, de filhas de governadores que casaram e as festas foram, e a festa foi nesses salões. Já houve recepções importantíssimas quando tinham visita de pessoas ilustres de fora. Então era uma residência. A parte superior sempre foi uma residência, uma vida de residência. Historicamente falando, qual a importância da reabertura desse palácio para a memória de Sergipe? Olha, eu acho que a reabertura do palácio como museu é um marco na história, tanto museológica do estado de Sergipe, quanto na própria história de Sergipe. Porque o sergipano tinha muita curiosidade de saber como viviam os governadores, né? Como eles
moravam, como era o quarto, como era a sala. Então, a oportunidade que o sergipano tem hoje de conhecer essa beleza, a riqueza artística que o nosso palácio tem, é uma oportunidade única no estado. Olha, Isaura, eu quero saber muito mais dessa história, a gente conversa daqui a pouco, porque a repórter Carla Suzane também está aqui no Palácio Museu Olímpio Campos. Carla, boa tarde, onde é que você está nesse momento? Boa tarde, Sayonara. Olha, eu estou em outro ambiente deste que é considerado um dos maiores símbolos da história cultural, política e arquitetônica de Sergipe. Esta é a sala de reuniões e, como a gente pode observar nessa grande mesa, grandes decisões foram tomadas, importantes atos foram assinados pelos muitos governadores que passaram por aqui. Eu converso agora com outro historiador, o Tiago Fragata. Tiago, na época da transição, da transferência da capital, esse palácio ainda não existia. Não, ele não existia. Havia um plano traçado de se concretizar um palácio, mas o governo vai ser desestabilizado, né? O Inácio Joaquim Barbosa, um ousado governador que tomou uma das decisões mais difíceis da história política de Sergipe, ele morreu. Ele morreu 5 meses após o ato da transferência. Isso vai desestabilizar os planos de governo, os planos da nova capital, Aracaju. Fora essa questão, é importante a gente situar também a epidemia de cólera morbus, que vai esfacelar a economia sergipana e vai dificultar ainda mais Aracaju naquele momento. Enquanto isso, em São Cristóvão havia uma grande insatisfação, era generalizada a insatisfação com essa transferência da capital. Perfeitamente, né? Havia uma grande insatisfação, e aí tudo capitaneado pelo João Bebiágua, né? Que fazia parte do Partido Liberal, o partido que vai sofrer essa decisão aí. Essa decisão vai atrapalhar muito o Partido Liberal. E só que o Partido Liberal não quis entender que a decisão do Inácio, ela seguia uma tendência nacional, ela tinha inclusive o apoio do imperador Dom Pedro II. E naquela época, para a gente ter uma ideia, Alagoas mudou a capital, né? Piauí mudou a capital. Então Sergipe não foi um estado isolado, né? Não aconteceu apenas em Sergipe, mas havia uma tendência de mercado, inclusive, tudo para defender o açúcar, defender a economia da província. Então, e essa insatisfação, Tiago, ela demorou muito tempo, né? Se prolongou por muito tempo. Perfeitamente. Até os dias atuais, a gente frequenta São Cristóvão no dia 17 de março, que é o dia fatídico para São Cristóvão, digamos assim, e a gente escuta lamúrias da população, porque lá também não é feriado, né? E esse é mais um motivo que nos faz sorrir, né? Porque a gente frequenta os lugares e, mas aqui tudo funciona, aqui não é feriado, e São Cristóvão só tem o que chorar, não tem o que comemorar, né? Então ainda hoje a gente escuta esse tipo de comentário nas ruas da cidade, né? Mas São Cristóvão continua sendo uma grande cidade, uma cidade importante para a história de Sergipe. Perfeitamente, né? Tanto é importante que hoje a gente é patrimônio da humanidade, né? Então uma coisa que até extrapola os limites do Brasil, né? Então São Cristóvão é praticamente a capital da cultura, digamos assim, né? Para fazer o contraponto com a capital, Aracaju. Tiago, como é que muda essa insatisfação? Quando é que as pessoas começam a entender dessa necessidade de se mudar à capital? Olha, até hoje é muito difícil, né, para o cidadão perceber que Aracaju é o ponto principal da economia, né, até hoje. Então é interessante a gente perceber que foi uma decisão acertada. Obrigada. Sayonara, a gente volta daqui a pouco de outro ambiente desse belo Museu Palácio Olímpio Campos. Olha, Carla, aí parece que nós estamos viajando na história de Sergipe, passeando aqui no museu. E eu continuo falando de história com Isaura Oliveira. Nós estamos aqui no Palácio de Despachos, onde o governador, na sala onde o governador despachava. E o Marcelo Deda, ele ainda despacha até hoje aqui? Despacha, normalmente, em alguns momentos ele vem despachar sozinho, ou nos momentos em que ele recebe autoridades importantes do Estado, ele despacha aqui nessa sala, utiliza a cadeira, né, uma cadeira que já foi utilizada por grandes governadores do Estado, como Seixas Dória, Luiz Garcia, Arnaldo Garcês, também é utilizada pelo nosso governador atual, Marcelo Deda, quando ele despacha aqui no Palácio. E o mobiliário, Isaura, ele é todo original, é todo da época, ou muitas coisas foram sendo compradas com o passar do tempo? Não, o mobiliário que nós temos aqui na sala é um mobiliário de época, da década de 40, né, para cá, e que foi todo ele recuperado, restaurado pela empresa que fez a restauração da mobília do Palácio, para poder compor novamente os espaços do Palácio. Na história de Sergipe, quais grandes decretos foram despachados aqui nessa sala que mexeram com a vida do sergipano?
Olha, eu acredito que todos os decretos que mexem com a vida, né, do sergipano de forma geral, como a criação, né, da nossa rodoviária em Aracaju, que foi um decreto de Luiz Garcia, né, a criação do nosso aeroporto, outro decreto que foi assinado aqui dentro do Palácio. Então, a recuperação dos mercados, né, centrais de Aracaju, outro decreto assinado também aqui, né, nas dependências do Palácio. Então, eu acredito que o Palácio ele tem uma função viva na história de Sergipe. E uma função que, quando as pessoas chegam aqui para conhecer, elas têm a oportunidade, como monitores, de conhecer essa história, de conhecer esses detalhes. Exatamente, né? A equipe de monitoria do Palácio é treinada justamente para poder passar para os visitantes essa riqueza da nossa história, né? E o valor que os nossos governadores, a luta deles pelo desenvolvimento de Sergipe e para transformar um estado cada vez melhor e mais bonito, que é o nosso estado, apesar de pequenininho. A gente continua falando de história daqui a pouco e eu quero lembrar para vocês que São Cristóvão, a antiga capital de Sergipe, hoje é muito importante ainda na história do nosso estado e é a 4ª cidade mais antiga do país. Vamos conhecer um pouquinho da história de São Cristóvão na reportagem de Vitor Belém. Fundada em 1590 por Cristóvão de Barros, foi a primeira povoação portuguesa no território de Sergipe. Por vários anos, a cidade passou por mudanças até firmar-se à margem do rio Paramopama, afluente do rio Vaza Barris. No ano de 1820, em meio às invasões e confrontos militares, Dom João VI decidiu pela independência da capitania de Sergipe ao governo da Bahia. Na época, São Cristóvão deixou a condição de cidade para se tornar a capital de Sergipe del Rei. Durante 30 anos, esse palácio foi a sede do poder da província de Sergipe del Rei. Daqui, o presidente Inácio Joaquim Barbosa coordenou todas as decisões políticas da província até 1855. A partir da pressão dos senhores de engenho, o presidente decidiu transferir a capital para Aracaju, onde era mais fácil o escoamento da produção açucareira através de um porto maior na região do Cotinguiba. A transferência da capital da província para Aracaju provocou um despovoamento e uma crise econômica em São Cristóvão. São Cristóvão é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1967. A parte alta no centro da cidade concentra os principais patrimônios. Todas as estruturas construídas no final do século XVI e início do século XVII, localizadas na Praça São Francisco, que no ano passado recebeu o título da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente ganha um reconhecimento perante a humanidade, né? Então também agora fica na expectativa de se preparar melhor para receber melhor também as pessoas que eventualmente queiram conhecer nossa cidade, né? Olha,